Olá, graça e paz. Esse é o primeiro vídeo de uma série de estudos que estou fazendo com uma amiga. O intuito, primeiro, era enviar somente para ela o vídeo que nós estamos estudando de forma online, mas decidi deixar aqui também, quem sabe possa ajudar algumas pessoas, né? Então, para quem chegou aqui de paraquedas, por qualquer outra razão, esse é o motivo do título desse vídeo, tá? Nós vamos estar estudando a carta de Efésios. Vou estar separando por capítulos. Cada capítulo será um vídeo. Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo, porque eu vou ter que dar a introdução à carta, mas pretendo que os outros sejam mais rápidos para que as pessoas que assistam aprendam, mas também não tome muito tempo, tá? Então, o método de estudo que eu utilizo é o método indutivo, onde a gente observa as informações, o contexto, né, da carta, no caso. Nós interpretamos ela de acordo com a palavra, não com nossa própria interpretação. E aí sim, no final, a gente aplica ela, né, com base no que a gente aprendeu, a gente aplica ela no nosso dia, na nossa rotina, na nossa prática, né? A vida cristã tem que ter a prática, não só o aprendizado. Então é isso. Espero que possa ser bênção para vocês e que vocês acompanhem essa série de estudos, tá bom? Vamos lá. Por que é tão importante a gente estudar o contexto? A gente também estudar a carta como um todo. Bom, nós temos um erro gravíssimo que é de pegar versículos isolados, ou até um capítulo, mas geralmente são versículos, e aplicá-lo ou interpretá-lo de uma forma errada. Quando a gente pega uma carta e lê ela por completo, a gente consegue ter um entendimento da ideia toda do texto, sabe? Então a gente não foge daquilo que o autor quis escrever. É importante a gente ter essa consciência de quem era o autor, para quem ele escreveu, por que ele escreveu aquela carta, qual o motivo, qual o propósito daquela carta, o que ele queria tratar. Tudo isso é muito importante, porque imagine que você recebe uma carta de alguém, certo? Alguém que mora longe e quer se comunicar com você através de uma carta. Isso não acontece mais hoje, mas vamos imaginar. Então, você não pode pegar um trecho daquela carta e resumi-la ou tentar tirar alguma conclusão só por aquilo. Geralmente, quando alguém escreve uma carta, ela tem um começo, um meio e um fim. E essas três partes formam uma ideia toda. Então, esse é o intuito da gente saber o contexto, saber por que a carta foi escrita, para quem, em que época, em que situação, né? Isso nos ajuda a entender qual o real sentido daquilo. Porque a gente não pode pegar um texto, principalmente da Bíblia, e aplicar para nós do jeito que a gente bem entender, do jeito que a gente quer, ou com nossos achismos, né? A gente precisa saber o que está escrito de fato, o que o autor queria dizer de fato, e o que o público que recebeu aquela carta, a primeira pessoa que recebeu, a primeira igreja aqui no caso que recebeu, entendeu. Para tentar entender isso, porque tem coisas que pelo tempo, a distância, a cultura, fica mais difícil pra gente, mas a gente tentar se colocar nesse tempo, nesse lugar, nesse contexto, nos ajuda a ver o texto de uma forma diferente, não com o que a gente quer achar, o que, eu acho que ele quis dizer isso, não, mas o que ele disse de fato. Então, por isso que é importante a gente estudar isso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para carta de Efésios. Eu tô com minha colinha aqui de lado, que é para eu não esquecer ou trocar alguma ideia, tá? Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá? A época em que essa carta foi escrita entre os anos 60 e 61 depois de Cristo, tá? E Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta aos Efésios.
Paulo, ele já tinha passado 3 anos nessa cidade de Efésios. Ele pregou lá e muitos gentios, né? E gentios entende-se por pessoas que não eram judeus. Então, muitos gentios daquela cidade aceitaram Jesus, tipo, muito mesmo. Essa história você vai acompanhar lá em Atos 19, se você quiser acompanhar como foi a passagem de Paulo em Efésios. Ele, inclusive, quase foi massacrado lá, né? Ele conseguiu fugir, mas porque ele estava convertendo tanta gente a Cristo que se levantou uma oposição contra ele lá, né? Então, Paulo passou 3 anos nessa cidade, teve essa oposição, conseguiu fugir, muitos gentios foram convertidos ao cristianismo, tá? Então, a cidade de Éfeso, hoje ela é conhecida como Turquia, né? Tem outro nome também, mas é na Turquia, tá? Era um centro comercial muito grande. Aí uma característica fortíssima é que tinha um templo da deusa romana Diana. E também tinha muita adoração a uma deusa Ártemis. Acho que é esse o nome dela, Ártemis. Então era uma cidade que adorava muito deuses pagãos, né? Tinha muito essa coisa da influência grega. E eles, assim, eram um polo e eles se achavam, tipo assim, eles se achavam muito porque eles tinham esse templo na cidade deles, sabe? Então, era super comercial, assim, também. Enfim, era uma cidade super populosa. Tinha um teatro. Esse teatro, se você pesquisar no Google, Cidade de Éfeso, teatro, ele existe até hoje. É um teatro que ele comportava até 25 mil pessoas, mais ou menos. Então, você tem noção de como essa cidade era, assim, enorme, era populosa, era bem comercial mesmo. E era uma província romana, tá? A Roma ainda tomava conta naquele tempo, né? Aí vamos para o propósito da carta. Geralmente, quando Paulo ou algum apóstolo escrevia uma carta, tinha um propósito, tipo, a igreja estava passando por algum conflito, ou perseguição. Então, tinha um propósito específico para aquela carta ser escrita. Então, dar força à igreja, dar instruções, ensinar como agir em determinada situação, ou lembrar algo, enfim. Mas na carta de Efésios, Paulo ele não demonstra nenhum motivo específico, né? Não sabemos se houve algo e ficou implícito ou ele mesmo não quis colocar aqui, mas o que os estudiosos dizem é que essa foi uma carta assim que não foi escrita só para os Efésios. Paulo colocou, como o Efésios era um polo central, Paulo escreve essa carta, mas com o intuito de que outras igrejas que estivessem por perto, ou cristãos convertidos que, tipo, fossem das regiões próximas e fossem para frequentar lá o culto, ou não sei. Enfim, então não foi algo exclusivo para a igreja de Éfeso e talvez por isso não tenha nenhum propósito específico da carta. Mas ensinamentos extremamente profundos, né? Aqui nessa carta, Paulo vai tratar a unificação do universo com Cristo. Por quê? Porque quando houve a queda, quando houve o pecado de Adão e Eva, tudo foi, tipo assim, desconectado. Tudo que Deus havia feito foi quebrado, sabe? Tudo no universo. Mas aí, quando Cristo vem, Cristo reunifica todas as coisas, inclusive não só nós com Deus, mas todas as coisas terrenas com Deus. Então, Cristo ele unifica o universo. Então, basicamente, o propósito da carta é esse, o tema, né? A unidade em Cristo. A carta é um manifesto em favor da igreja, descrevendo
qual a sua essência e qual a sua identidade. Quem é a igreja, como surgiu, como a igreja deve se comportar, qual a sua missão. Ela traz um tema importante, a reconciliação com Cristo. Também vai tratar a reconciliação judeus e gentios e vai nos mostrar como essa humanidade, agora reconciliada, deve compreender a sua identidade e a sua função dentro da grande visão de Deus sobre a paz e a unidade do universo. Então, ao longo dessa carta, são 6 capítulos, se eu não me engano, 6 capítulos. Ele vai tratar esses temas: unidade, o início da igreja, né? O propósito da igreja, como a igreja deve agir, como foi que Cristo fez essa unidade no universo, entre judeus e gentios. Então, ao longo da carta, ele vai abordar esses temas. Outra coisa que é importante a gente saber e que nos ajuda ainda mais a querer estudar sempre um livro como um todo e não versículos isolados, é que quando essas cartas foram escritas no seu original, elas não foram separadas, tipo capítulo, versículo, esses temazinhos que tem em cima. Ela foi escrita como um todo, uma carta normal, tá? E os estudiosos, né? Esqueci a palavra agora, mas que produzem as Bíblias, foram separando para auxiliar a gente aí nessa organização. Mas ela foi escrita do começo ao fim, tipo, de uma vez só, entendeu? Então, isso também nos ajuda a entender que não são coisas separadas. Tudo está interligado dentro de uma carta. Ela tem um começo, meio e fim, e é para fazer sentido, tá bom? Então, porque muitas vezes, inclusive eu fazia muito isso, a gente abre a Bíblia, o Senhor fala comigo e lê um versículo e quer que o Senhor fale, mas é mais interessante quando a gente procura entender o propósito maior. E aí depois a gente aplica na nossa vida, tá? Então, gente, já falei muito, sem mais delongas. Vamos para o nosso estudo, começando o capítulo 1. Vamos começar a nossa leitura no livro de Efésios. Vou ler aqui o capítulo 1, que der para ir explicando, já vou explicando. O que for demorar mais, eu deixo para falar no final, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente tem a saudação, que é exatamente uma característica de todas as cartas. Abertura, corpo e saudações finais. Basicamente, é isso, tá? Então, vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Só uma observação que quando Paulo fala santo, não é a questão de perfeição, mas os que são separados por Deus, tá? Em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí, né, Paulo vai começar a tratar o assunto, a partir do versículo 3, das bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos? O que ele vai tratar aqui são as bênçãos que a gente recebe por intermédio da Trindade. É uma ação da Trindade. Do capítulo 3 até o 6 é a ação de Deus, o Pai. Do capítulo 7 até o capítulo 12 é Cristo, o Filho. E do capítulo 13 ao 14 é a ação do Espírito Santo. Então, você vai perceber essa diferençazinha nesses versículos. É uma bênção espiritual que foi trazida a nós através da Trindade, tá? É uma obra da Trindade. Então, vamos lá, a parte de Deus, 3 ao 6. Bendito seja Deus, o Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, ou seja, separados, e irrepreensíveis, ou seja, a gente ter um caráter aprovado, tá? Em sua presença. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. E esse particularmente é um tema que eu amo,
Mas se você quiser entender melhor, né, não posso demorar muito aqui, mas lá em Romanos, Paulo vai falar muito sobre esse tema de adoção, que, na verdade, né, os gentios que somos nós, fomos adotados, né, como herdeiros junto aos judeus. Então, os direitos que os judeus têm, a herança dos judeus, né, que é o povo escolhido por Deus, hoje nós também podemos ter, nós que não somos judeus, os gentios, porque Deus nos adotou. Então, por meio de Jesus Cristo, ele nos adotou, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essa menção aqui no amado é quando Jesus é batizado, né? E ele diz, esse é o meu filho amado em quem me compraz. E Deus nos deu gratuitamente. Vale lembrar que não é um mérito nosso, que a gente foi adotado por mérito nosso, porque a gente é muito bom, ou porque a gente faz muita coisa. É graça. Então, nele, agora vai começar a parte do filho, o amado. Nele, o amado, nós temos a redenção. E redenção eu anotei aqui, que eu fui pesquisar. Redenção é a libertação de alguém da condição de escravo ou prisão por meio de um pagamento, de um resgate. Olha que coisa linda. Então, em Cristo nós temos essa redenção, nós somos libertos do pecado, nosso pecado foi pago, foi perdoado. Cristo nos resgatou por meio do seu sangue. Ele perdoou os nossos pecados de acordo com as riquezas da graça, que eu já falei, de Deus, a qual ele derramou, ou seja, ele derramou essa graça sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade. O que Paulo quer dizer aqui? Ele nos revelou o mistério da sua vontade agora, depois que Cristo veio e morreu e ressuscitou, foi revelado o mistério que era contado desde o início da Bíblia, mas era implícito, digamos assim. Então, esse mistério agora é revelado, que era a salvação de Deus através de Cristo Jesus. Então, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir, ou seja, de centralizar, de Cristo governar, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam celestiais, sejam terrenas. Lembra que eu falei? Cristo, ele veio unificar todas as coisas que haviam sido quebradas com o pecado. Na distribuição ou na dispensação da plenitude dos tempos, lá em Gálatas 4:4, vai falar que a plenitude dos tempos foi quando Cristo veio. Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, era o tempo perfeito para Cristo vir. Então, na distribuição da plenitude dos tempos, nele, em Cristo, também, fomos escolhidos. E aqui, quando Paulo fala, vale salientar, fomos, somos, nós, ele está se referindo aos judeus, tá? Quando ele vai falar vocês, são gentios, porque ele está escrevendo aqui para um povo gentil, tá? Esse povo de Efésio era um povo gentil que havia se convertido ao cristianismo, não eram judeus. Então, quando ele fala nós, ele está dizendo nós os gentios, nós somos. Mas quando ele fala vocês, ele tá... Nós os judeus, perdão, Paulo fala nós os judeus, quando ele fala vocês os gentios. Então, a fim de que nós, os gentios, os que primeiro esperamos em Cristo, que o evangelho veio primeiro aos judeus, depois aos gentios, sejamos para o louvor da sua glória. Aí agora ele vai falar pra gente. Quando vocês, os gentios, que somos nós também, agora também a parte do Espírito Santo. A gente já passou pela parte do Pai, passou pela parte do Filho, agora ele vai falar a ação do Espírito Santo nessas bênçãos espirituais, tá? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória.
Então aqui Paulo está dizendo que quando a gente crê, já é selado pelo Espírito Santo. A gente ouve e a gente crê. A gente é selado. Quando cremos, nós recebemos um selo. E eu anotei aqui também que selo indica propriedade e proteção. Quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos do Espírito Santo um selo. Esse selo nos garante que nós somos propriedade de Deus e nos garante a proteção. Então, aqui também fala que é a garantia da nossa herança. Que herança é essa? A herança de que nós vamos ter parte no reino de Deus. Ele nos garante que nós vamos chegar até o final da caminhada, entende? Ele nos garante que nós somos de Deus, somos propriedade de Deus. Ele nos garante que nós temos uma herança, que é parte no reino de Deus. Ele nos garante que nós vamos chegar até o final da caminhada, que é quando todos serão libertos totalmente do pecado, né? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ou seja, até quando Cristo voltar. O Espírito Santo está aqui como aquele auxiliador. Então, encerra aqui essa parte das bênçãos espirituais, né? Feita pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma obra da Trindade em nós, que vem através de Cristo para unificar todas as coisas, inclusive judeus e gentios, tá bom? Então, agora, Paulo vai entrar na parte de oração e ação de graças por aquele povo. Só que não é uma coisa separada. E pelo início do versículo 15, você já compreende isso, porque no início ele vai dizer por essa razão, ou seja, não é um versículo, não é uma parte do capítulo que é separado do outro, tá? Ele tá continuando aqui a ideia dele, o pensamento dele, a linha de pensamento. Então, por essa razão, por tudo isso que aconteceu, pelas bênçãos que ele mencionou anteriormente, que foram disponibilizadas para nós, pela graça de Deus. Ele diz, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor, ele está falando para um povo gentil, numa cidade enorme, pagã, rica, que adorava uma deusa. Mas ele conseguiu converter muitas pessoas a Cristo. Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, o povo separado de Deus, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Aí agora Paulo vai dizer o que é que ele pede na oração dele por aquele povo, tá? Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação. E aqui, eu anotei aqui, não é uma nova revelação. O que Paulo está desejando aqui é que eles tenham um conhecimento mais profundo de Deus. Tipo assim, eles têm fé, eles têm amor, mas agora eles precisam, sabe, entrar naquele alimento mais sólido. Então, a oração de Paulo é que eles tenham conhecimento dessas bênçãos, desse plano de salvação de Deus, da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles consigam entender e enxergar isso. Então, peço que lhe dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu peço também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Quando ele fala olhos do coração, ele está querendo dizer a mente. Para que a mente de vocês seja iluminada e que vocês conheçam. Por que ele quer que a mente seja iluminada? Ele vai dizer aqui, mais à frente, 3 coisas que ele quer que eles conheçam. A esperança para a qual Deus nos chamou, a esperança futura, a esperança da nossa vida eterna, da nossa vida com Cristo, né, na eternidade. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E aqui ele não está falando de riquezas para nós, riquezas materiais. Ele está falando que nós somos riquezas para Deus. Olha só que coisa linda. Nós somos uma herança para Deus.
e a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. A terceira coisa que ele quer que eles consigam entender é o poder de Deus para os que creem, conforme a atuação da sua poderosa força. Aí ele vai explicar, esse poder, esse mesmo poder que eu quero que vocês conheçam, foi o que ele exerceu em Cristo, ressuscitando ele dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. E aqui os estudiosos acreditam, e eu tendo a acreditar também, que ele está falando dessa questão da deusa. Lembra que é importante a gente lembrar o contexto da situação? Aquele povo daquela cidade tinha muito orgulho por ter o templo daquela deusa, e ela era uma deusa muito, muito adorada, sabe? Era como se ela fosse a rainha dos céus. Era basicamente isso, ela era adorada por ser a rainha dos céus, algo desse tipo. É isso mesmo, a rainha dos céus. Então, ele está dizendo aqui, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Paulo está dizendo, gente, Jesus está acima do que essa deusa, que vocês tanto adoravam, né? Que agora eles se converteram, mas que a cidade de vocês tanto adoram. Ele é acima disso, ele é maior do que ela, ele é mais poderoso do que ela, porque o próprio poder de Deus colocou ele acima de tudo. E não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. A igreja, que somos nós, somos o corpo de Cristo, e ele é o cabeça. Isso forma um organismo. Mais uma vez o tema de unificação. Nós nos tornamos um, como em um casamento, que ele também vai tratar mais na frente. Então é uma unificação, um organismo. Um está interligado com o outro, os dois se tornam um só. E aqui diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Ou seja, é como se completasse a obra de Cristo através da igreja, sabe? Então, o poder de Deus colocou Cristo nesse lugar acima de todas as coisas. Cristo como cabeça e a igreja como corpo, mas unificados, fomos unificados por Cristo. Esse era o plano, digamos assim. A Trindade, cada um exerceu seu papel. Nós fomos unificados novamente com Cristo, o universo foi unificado com Cristo. Nós, os gentios, fazemos parte agora dessa salvação. Nós somos adotados como filhos. E hoje nós fazemos parte de um corpo, de um organismo vivo e poderoso estabelecido pelo nosso Deus. Dito isto, espero que tenham entendido até aqui. Nós vamos pegar o que conseguimos absorver aqui e vamos trazer algumas aplicações, tá? Estamos finalizando o nosso estudo. Vamos agora para a parte da aplicação. Eu sempre gosto de fazer aplicações fazendo perguntas a mim mesma. Perguntas ou acerca do texto, mas geralmente, tipo, entendi algo, tá, mas como eu posso aplicar isso pra mim? Então, eu vou fazendo perguntas a mim mesma, me forçando a encontrar respostas, tá? Eu coloquei aqui 6 perguntas, 3 eu coloquei a resposta e 3 eu acho que é pessoal de cada um, a gente precisa refletir um pouco. Então, com base em tudo que nós lemos e aprendemos nesse capítulo 1 de Efésios, eu faço as seguintes perguntas como aplicação. Como eu devo agir sabendo que eu fui escolhida
e que eu fui feita filha, que eu fui adotada. E eu respondi: vivendo com uma ética correta, um caráter de santidade, uma herdeira que tem os traços do pai, agindo como meu pai agiria, buscando viver essa santidade diariamente, sabe? Eu acho que essa é a forma que a gente tem que agir, no mínimo, vivendo como uma gratidão, buscando essa santidade, buscando ter as características do nosso pai que nos adotou. Se nós temos a herança, da mesma forma que os filhos naturais, digamos assim, por que não buscar ter as características também? Lembrando também que esse não é um mérito meu, mas é graça de Deus. Não foi algo que eu conquistei porque eu sou boa. Muito pelo contrário, eu não merecia isso. Mas é graça. É uma obra da graça de Deus. Outra pergunta. Como eu devo agir sabendo que eu fui liberta e perdoada pelos meus pecados? Que Jesus pagou esse preço por mim. Devo agir entendendo que o pecado não me domina mais, buscando viver uma nova vida, perdoando aos outros também, servindo a Deus com gratidão. Então eu sou perdoada, eu preciso ter essa consciência de que o pecado não me domina mais, de que eu não sou filha do diabo, eu fui adotada como filha de Deus e buscando viver livre disso, livre do passado, livre da culpa, livre da condenação, perdoando também, que isso me faz livre também. Então, acho que essa seria a resposta da minha aplicação. Como eu devo agir sabendo que eu fui selada pelo Espírito Santo e ele me auxilia até que Cristo volte? Confiando em seu auxílio e não na minha própria força. Lembrando da minha dependência de Deus e de que todo sofrimento aqui vai passar. A nossa esperança é celestial e não terrena, e ela já foi garantida por Jesus. Eu respondi isso e basicamente é algo que eu tenho vivido assim na pele, né? Porque é difícil quando a gente tá com problemas, né? Ou precisando de algo. A gente lembrar que a gente tem o Espírito Santo que nos auxilia e que a gente serve a um Deus e que a nossa esperança não tá aqui, né? Mas a gente deve lembrar que a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós e nos dá força, sabe? Para passar pelas fases difíceis da vida. E que a minha oração é que ele nos lembre de que a nossa herança, a nossa esperança, a nossa vida verdadeira não estão aqui, mas é algo celestial, é algo eterno. Tudo isso aqui vai passar. Então, que a gente possa estar com os olhos fixados nas coisas do alto e não nas coisas daqui, tá? Todas essas aplicações, gente, são para mim mesma, tá? Estou compartilhando porque faz parte do estudo, mas são para mim mesma. Por isso que eu respondi assim. Agora eu vou colocar 3 perguntas para reflexão nessa aplicação. Será que o próximo vê em mim amor e fé, como Paulo soube que havia naquele povo de Éfeso? Jesus está acima de todo nome, como Deus estabeleceu. Mas será que para mim, Jesus está acima dos ídolos do meu coração? Naquele tempo, os ídolos eram deuses, né? Era Ártemis, era Diana, né? Como o templo lá. Mas hoje existem ídolos no nosso coração. Dinheiro, celular, uma casa, né? Bens. Então, será que Cristo está acima dos ídolos do nosso coração? Deus tenha misericórdia de nós e espero que sim. E a última pergunta: será que eu estou agindo como corpo de Cristo, que é o meu papel? Através de mim, como igreja, Cristo tem sido feito conhecido? E também espero que sim. E esse foi o nosso estudo em Efésios.
o primeiro capítulo. Espero que você seja abençoado por esse estudo e que continue aqui nos próximos capítulos, tá? Deus te abençoe e até mais.